Sabe aquela sensação de que o tempo tá, sei lá, voando? Sei bem. Parece que a gente pisca, a segunda-feira vira sexta de novo. O carnaval já foi e quando a gente se dá conta já estão falando de Natal. Essa queixa é quase universal, né? A impressão de que a gente está vivendo numa esteira rolante no modo mais rápido. Exatamente. E é sobre isso o nosso papo de hoje. A gente vai mergulhar num artigo chamado A Importância de Desacelerar, escrito por Carlos Eduardo Godoy. Uhum. E tem um detalhe sobre ele que eu achei fundamental. O Godoy escreve livros infantis, sabe? Livros para crianças que gostam da natureza. Ah, que interessante. Isso muda toda a perspectiva. Muda tudo. Ele não é um guru de produtividade nem nada disso. É alguém que pensa o tempo a partir da conexão com o mundo natural e de quem está começando a vida. Claro. E nosso objetivo aqui é justamente esse, né? Entender por que essa ideia, que parece tão óbvia, desacelerar, hoje em dia soa quase como uma revolução. Pois é. A gente vai explorar o argumento dele de que a natureza não é só um cenário bonito para relaxar, mas uma espécie de guia. Um guia que nos oferece um ritmo alternativo para viver. Vamos lá então. Porque o Godoy já começa o texto com tudo. É um trecho de um poema do Mário Quintana, O Tempo, que diz: Nossa, esse poema é forte. Ele diz: quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Uau! É de arrepiar. Totalmente. Porque captura perfeitamente essa angústia, sabe? De sentir que a vida tá passando em velocidade 2x e a gente perdeu o controle remoto. Sim, sim. A partir daí, ele desenvolve a ideia de que a gente vive uma vida que é corrida, mas não é sentida. E aí ele joga o grande paradoxo do texto. A nossa maior urgência hoje é desacelerar. É contraintuitivo, né? Mas faz todo sentido quando ele explica. Como ele desenvolve isso? O fascinante é que ele não trata o poema como uma sentença, mas como um diagnóstico, um alerto. A premissa dele é que a vida não foi projetada para ser uma competição contra o relógio. Certo. A cultura moderna ensinou a gente a ver o tempo como um inimigo, um recurso que está sempre acabando, Que precisa ser otimizado, exato. hackeado. E o Godoy sugere o oposto. Vê o tempo como um companheiro. A ideia não é correr contra ele, mas caminhar com ele. Gostei dessa imagem. É a diferença entre correr 100 metros rasos, focado só na chegada, e fazer uma trilha na montanha, onde o prazer está no caminho, na paisagem, nas pausas. Que elas sentem o peso desse mundo acelerado e ficam ansiosas, inquietas. Sim. E aí vem uma imagem no artigo que, para mim, foi a mais forte de todas. Ele diz que as crianças aprendem cedo a olhar o relógio, mas não o céu, nem as árvores, nem o próprio coração. Nossa. Sabe, essa frase me pegou de um jeito. Eu parei e pensei em quantas vezes eu mesma fiz isso só hoje. É um diagnóstico desconfortável, mas muito preciso. E é aí que ele apresenta o antídoto. Se o problema é o ritmo do relógio, A solução é encontrar outro ritmo. isso. E é a natureza que oferece esse outro ritmo. Ele contrapõe o tic-tac da máquina com o pulso orgânico do mundo. E ele dá exemplos muito concretos, que funcionam quase como, sei lá, meditações. Tipo o quê? Ele fala, por exemplo, do ritmo das sementes que brotam. É um processo que tem o seu próprio tempo. Não dá para acelerar com o aplicativo. Exige paciência. Paciência e confiança. Ele fala do ritmo das nuvens mudando de forma no céu. Um espetáculo em câmera lenta que está sempre acontecendo de graça em cima da nossa cabeça. E que a gente nunca olha. Pois é, e claro, o pôr do sol. Um convite diário e universal à pausa, à contemplação. Então, o que ele está propondo é quase como trocar de relógio. Parar de olhar só o do pulso e começar a prestar atenção nesses outros marcadores. É mais do que isso. É como reaprender uma língua que a gente esqueceu. O nosso corpo entende o ritmo do sol, da lua, mas a nossa mente foi treinada para ouvir só o tic-tac. Entendi. A sugestão é respirar junto com esses ciclos. Não é só olhar, é sentir esse ritmo dentro da gente. É uma lição profunda sobre confiar no fluxo e abrir mão do controle. Ok, isso tudo é muito bonito na teoria, mas a gente vive num mundo de notificações, prazos, boletos. Como é que se começa na prática? Ele dá umas dicas e elas são surpreendentemente simples, quase banais.
É aí que tá a força, talvez. Exato. Ele sugere coisas como parar de propósito para ouvir o canto dos pássaros. Quantas vezes a gente faz isso? Quase nunca. Permitir que o silêncio volte a fazer parte do dia. Hoje o silêncio é quase um ato de rebeldia, né? A gente preenche qualquer vazio com um podcast, uma música. Verdade. E a minha parte favorita: redescobrir o valor das pausas. Dos momentos em que nada acontece, mas tudo se transforma. Essa ideia poderosa, a de que o ócio não é tempo perdido. De jeito nenhum. É onde a gente se reorganiza por dentro. E essas pequenas práticas, elas são como um treino para um músculo que a gente não usa. O músculo da atenção. E qual é a recompensa desse treino? A recompensa é enorme. Ele diz que, quando se desacelera, o tempo ganha sabor. Eu adoro essa expressão. Ganha sabor. É boa mesmo. O tempo deixa de ser só quantitativo e passa a ter qualidade, textura, memória. É como aumentar a resolução da nossa experiência de vida. Como passar de um vídeo de baixa qualidade para 4K. Perfeito. É isso. A gente começa a notar as nuances, as pequenas alegrias. As conversas ficam mais autênticas, os gestos mais atentos. E, no fim, a vida fica mais viva. E as crianças, vendo isso nos adultos, aprendem a lição mais importante que nenhum relógio ensina. Que o tempo precisa ser vivido, não vencido. Certo? Então, no final das contas, a grande conclusão do artigo é uma frase que amarra tudo isso. Ele diz: talvez o maior presente que possamos oferecer seja esse: viver devagar o suficiente para perceber a beleza das coisas simples. Essa frase é a chave de tudo. E vamos pensar no que ela significa. Godoy argumenta que é nessa calma, nesse estado de não pressa, que as nossas qualidades mais humanas florescem. Como a curiosidade. A curiosidade, a empatia, o encantamento. É quase impossível sentir curiosidade de verdade quando você já está pensando na próxima tarefa, né? Ou ter empatia sem ter tempo para ouvir o outro. Exato. E o encantamento, aquela sensação de assombro com o mundo, é a primeira vítima da correria. A cultura da eficiência é inimiga do maravilhamento. Faz todo sentido. Então, para ele, a calma não é um luxo. É o ecossistema necessário para a vida acontecer de verdade. E tem uma nota no final do artigo que eu achei muito legal. Ah, eu vi. Ele conta que o texto foi inspirado nas memórias dele, nos momentos que ele viveu com calma versus os que passaram batido porque ele estava no piloto automático. Isso dá muita autenticidade, né? Não é só teoria, é um testemunho. Exato. Então, para a gente amarrar a nossa conversa, a mensagem principal é uma crítica profunda à cultura da pressa, mas é uma crítica que oferece uma solução, e uma solução acessível. Uhum. Usar a natureza como guia para a gente se reconectar a um ritmo mais humano. E o benefício disso é reencontrar o valor das coisas que não têm preço. O canto de um pássaro, a forma de uma nuvem, o silêncio. Coisas que estão sempre lá, de graça, mas que a nossa velocidade nos tornou cegos e surdos para elas. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Qual? O texto foca muito em ensinar isso às crianças, o que é fundamental, mas a lição é para todos nós. Se a calma é o terreno fértil para a curiosidade e para o encantamento, a pergunta é: como nós adultos, com as nossas rotinas, podemos criar esses pequenos oásis de não fazer nada para que tudo se transforme? É um desafio enorme. A questão não é se a gente precisa, mas como vamos ativamente roubar esses 10 minutos de volta do relógio. Que pequena parte da natureza pode ser a nossa âncora diária? Uma planta na janela, talvez? Pode ser. Ou observar a luz do sol na parede do escritório. Ou só parar 2 minutos para ouvir o som da chuva. O desafio é encontrar esse pequeno portal para o tempo da natureza no meio da nossa rotina e defender esse espaço como algo sagrado.